Zoro e Sanji são os dois mais fortes do bando, estando apenas abaixo do seu capitão, mas disso aí você já sabe. Então vamos ver o que realmente os torna diferenciados, e não é só a força, mas sim o que cada um deles representa. Afinal, cada um carrega consigo um pedacinho do espírito do Luffy. Olá, meu nome é Lucas e eu amo falar sobre animes, então bora trocar uma ideia. A gente tá prestes a entrar em um assunto muito bom. A alcunha de Asas do Rei dos Piratas, atribuída a Zoro e Sanji recentemente, transcende a simples categorização como o braço direito ou braço esquerdo do capitão. Porque muitas vezes isso aí é só um capanga que é um pouco mais difícil de ser derrotado. Mas afinal, o que essa alcunha significa e por que o Oda resolveu chamar eles assim? Então bora começar a responder isso aí. Começando com a ideia de que Zoro e Sanji são como o Yin e o Yang que completam o Luffy. Eles são os únicos chapéus de palha que os sonhos realmente foram comparados ao do capitão. O sonho ambicioso de Zoro e o apaixonado de Sanji, quando unidos formam a essência do grande sonho de Luffy. Então sem mais enrolação, bora falar quais características do Luffy cada um deles representa. Começando pelo Zoro, que é o combatente do bando e o membro mais antigo da tripulação. Ele é um espadachim, mas é claro que ele não é qualquer um. Ele é aquele que vai se tornar o maior espadachim do mundo. Seu sonho é muito ambicioso, igual ao do seu capitão, sendo essa a primeira característica que os une. Sua determinação em alcançar esse objetivo significa que ele deve superar todos os outros espadachins. Da mesma forma que Luffy precisa superar todos os outros piratas para se tornar o rei. A ambição de Zoro em alcançar a grandeza é a mesma presente no sonho de Luffy. Não é à toa que até o momento apenas Zoro e Luffy possuem o Haki do Conquistador em todo o bando. Essa habilidade é capaz de tornar sua vontade visível e impor ela sobre os outros. Zoro é o tipo de personagem que sempre quer novos desafios e cada vez maiores. Assim como Luffy, ele está em uma constante busca para superar seus limites, enfrentando adversários cada vez mais fortes. Para o Zoro, o caminho para o seu sonho é como se fosse uma linha reta. E é até engraçado falar isso de um cara que literalmente já se perdeu em uma estrada reta. Mas voltando pro assunto, o que isso quer dizer é que para Luffy e Zoro não existe atalho. Eles não irão se desviar do seu caminho para achar uma rota mais fácil. Para eles, o futuro é uma jornada ininterrupta em direção aos seus sonhos. Não importa quão grande seja o obstáculo à sua frente, eles não vão desviar. Eles se adaptam, evoluem e superam a barreira para atingir seus objetivos, mantendo um foco inabalável. Assim como seu capitão, o Zoro é um guerreiro nato, que deseja ser o maior. Enquanto Luffy almeja a maior liberdade do mundo inteiro como pirata, o Zoro almeja o reconhecimento como o espadachim supremo de todo o mundo, evidenciando como seus objetivos e ambições se entrelaçam e se complementam nessa jornada. Então podemos dizer que o sonho e a forma que eles planejam alcançá-los é outra característica que os une. Quando nós deparamos com o Zoro pela primeira vez, nós somos confrontados com uma imagem marcante dele. O caçador de piratas está preso em uma cruz de madeira, não porque foi derrotado, mas sim porque ele decidiu ajudar aqueles que sofriam nas mãos de uma marinha corrupta. E nessa sua apresentação a gente pode ver outra característica que o conecta ao homem que vai se tornar o seu capitão. Zoro se encontra preso não por lutar por si mesmo, mas sim para proteger os outros. Zoro é o típico arquétipo do samurai, um guerreiro. Ele é detentor de um senso de justiça inabalável. Para ele não existe tonalidade de cinza quando se trata do que é certo ou errado. Para ele a justiça é mais do que uma noção abstrata. É como um dever que exige a retribuição àqueles que os ajudaram. E por essa razão ele se uniu ao Luffy, o homem que devolveu seu tesouro, o libertou de sua prisão, salvou sua vida e devolveu sua liberdade. Esse valor está profundamente enraizado, moldando o caráter do Zoro, formando a base para suas crenças e suas ações. Luffy e Zoro buscam liberdade para alcançar seus sonhos. Para eles, justiça é sinônimo de liberdade, liberdade para perseguir os seus objetivos. Então podemos dizer que a justiça, o ato de ajudar os outros, e o ideal de liberdade são outras características do Luffy que o Zoro representa. Mas para mim a principal característica do Luffy que o Zoro representa é a coragem. Mas vamos filosofar um pouco aqui e pensar nela pela visão de Confúcio, que afirma o seguinte: saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Esse tipo de coragem ganha sentido quando aplicado ao conceito de justiça. É a coragem de ser forte, a coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil ou temeroso, a coragem necessária para socar a cara de um terubito no meio de um leilão de escravos, ou a coragem necessária para tomar toda a dor de seu capitão para que ele pudesse continuar livre e seguir seus sonhos, mesmo que isso talvez significasse o fim do seu próprio sonho. Com a coragem inabalável, Luffy e Zoro não têm medo de enfrentar a morte de frente. Em Logtown, Luffy sorriu, mesmo estando diante do seu fim, não só porque ele é um D, mas sim porque ele não carrega consigo nenhum arrependimento
momento da sua jornada. Assim como Zoro, que ao enfrentar o maior espadachim do mundo e ser derrotado, não virou as costas ou tentou fugir. Ele teve a coragem necessária para tomar o golpe de frente, o golpe de um cara que tinha acabado de cortar um navio no meio. Coragem necessária para manter seus ideais e partir sem nenhum arrependimento. Esse ato de coragem absurdo deu a ele o respeito do maior espadachim do mundo. Essa coragem praticamente inabalável que eles têm alimenta a determinação de perseguir seus sonhos, não importa o quão inatingível eles possam parecer para os outros. É a coragem que os define como personagem e os une nessa busca compartilhada pelos seus sonhos. E a última característica que os une é que ambos dariam like no vídeo e se inscreveriam no canal. Meu bom, se eu te peguei de surpresa, não se esquece de me dar essa força. O canal é novo e eu trago vídeos toda semana falando de animes em geral. Então me dá essa moral porque sua presença aqui me dá energia para continuar. Então sem mais delongas, bora explorar o outro lado de Luffy, que é representado por Sanji, o cozinheiro do bando. Ambos compartilham experiências marcantes na infância. Eles tiveram suas vidas salvas por homens que eles admiram profundamente. Shanks sacrificou o próprio braço para salvar o Luffy, enquanto Zeff, para salvar o Sanji, comeu a própria perna. Contudo, ao contrário de Luffy, Sanji, que até então nunca tinha recebido esse tipo de afeto, sentiu a necessidade de retribuir o sacrifício de Zeff. Por esse motivo, quando o encontramos, ele está preso, mas diferente de Zoro, sua prisão não é física, e sim emocional. Sanji está disposto a sacrificar seu sonho para trabalhar para o Zeff até o fim, se isso significar que ele pode retribuir o sacrifício de Zeff de alguma forma. No entanto, Zeff nunca cobrou isso dele ou deu a entender que culpa o Sanji pelo que aconteceu. Zeff fez o que fez porque quis, não porque esperava alguma coisa em troca. Durante a luta contra Don Krieg, Luffy tem um embate ideológico com o Sanji. Ele está disposto a destruir o Baratie para poder salvar a vida de Zeff, mas o Sanji está disposto a morrer para salvar o Baratie, que é o sonho de Zeff. Então Luffy, por ter passado por uma situação semelhante quando mais novo, abre os olhos de Sanji, falando que Zeff o salvou não para ele viver pelo Baratie, que virou o novo sonho de Zeff, mas sim para ele poder viver e buscar o seu próprio sonho. Vale lembrar que nessa altura o Luffy ainda não sabia qual era o sonho do Sanji, mas ele entendia o sacrifício. Sanji carrega consigo uma importante característica do Luffy, a bondade, evidenciada quando Jin chega ao Baratie totalmente derrotado, com fome, sede e sem nenhum dinheiro. Após Jin ser expulso, Sanji discretamente entrega a ele um prato de comida no fundo do restaurante. Longe dos olhares de todos, ele faz isso não em busca de reconhecimento, mas sim porque acredita que é a coisa certa a se fazer. Afinal, ele sabe o que é passar fome. Os gestos de bondade de Sanji, assim como os atos de bondade de Luffy, não visam nenhum tipo de retribuição ou cobrança. Mesmo quando Jin trai explicitamente Sanji, ele não exige nada em troca. Ambos, Sanji e Luffy, fazem o que é correto e o que é bom não para ser visto ou reconhecido, mas porque eles são movidos pela bondade que existe neles. Vale ressaltar que o Luffy observa esse ato de bondade de Sanji ao oferecer a comida ao Jin. E esse é o momento em que o Luffy tem a certeza de que o Sanji deve se tornar o cozinheiro do bando. O sonho de Sanji é encontrar o mar lendário chamado All Blue, o mar onde todos os peixes de todos os 4 oceanos de One Piece estão. No entanto, existe um detalhe no seu sonho. Para muitos, esse mar simplesmente não existe. Sanji acredita em um sonho e irá buscá-lo sem se importar se os outros acreditam ou não. Exatamente como seu capitão. Porque para muitos, esse tesouro podia ser apenas uma lenda. Algum tipo de bait que o Roger usou para inspirar pessoas a se revoltarem contra a marinha e o governo mundial. Ou você se esqueceu como foi tratado o sonho de ir para uma ilha do céu ou encontrar o tesouro lendário de One Piece quando nós encontramos o bando do Bellamy. Eles representam um bando pirata padrão. Sonhar virou motivo de piada. Aqueles que ousam sonhar com coisas impossíveis muitas vezes acabam desistindo. Talvez pela pressão dos outros, por se achar fraco ou por alguma derrota, acabam parando no meio do caminho. Mas esse não é o caso de Luffy e Sanji. Eles anseiam pela possibilidade. A possibilidade da existência dos seus sonhos é os que motiva a continuar. A vontade de encontrar algo que ninguém nunca achou. Afinal, o sonho dos homens nunca tem fim. Quando a luta contra Don Krieg finalmente termina, o Sanji conta seu sonho para Luffy. O sonho de encontrar o All Blue. Só que a forma que ele conta é algo totalmente intimista. Eles estão no fundo do Baratie, onde está apenas ele e o Luffy. E o Zeff, que está olhando lá de cima escondido. Sanji não é o tipo de personagem que sai gritando seus sonhos aos 7 ventos. Para ele, o seu sonho é algo mais íntimo, como se fosse a essência do que ele é. Nesse momento, ele está contando o seu sonho para alguém que ele confia, assim como o Luffy faz com seu sonho. Agora você deve estar me perguntando, como assim? Afinal, o Luffy sempre está gritando que vai se tornar o rei dos piratas. No entanto, temos que lembrar que se tornar o rei dos piratas não é seu sonho final, e sim um meio para alcançar seu verdadeiro sonho. Um sonho que ele contou apenas para os seus irmãos, para o Shanks e mais recentemente para o bando. Sonho esse que nem nós leitores sabemos. Sanji personifica a nobreza do espírito do Luffy, se destacando pela sua bondade intrínseca. Ele representa a tenacidade na busca por um sonho que é praticamente impossível. Na Guerra dos Melhores, o Mihawk diz que Luffy possui a habilidade mais perigosa dos oceanos,
a capacidade de transformar em aliados aqueles que estão à sua volta. E Sanji representa essa capacidade magnética do Luffy de atrair pessoas, visto que ele tem esse mesmo poder. Alguns exemplos de personagem que o Sanji transformou em aliados e que mudou o rumo de arcos inteiros foram, por exemplo, o Jin no arco do Baratie, Duval e sua gangue em Sabaody, os marinheiros do G5 em Punk Hazard, os Minks que ele salvou em Zou, Viola em Dressrosa, Apuri em Holy Cake, e esses são só os que eu tô conseguindo lembrar de cabeça. Mas a principal característica do Luffy que o Sanji representa, e aquela que eu mais gosto, é a humanidade. Ser humano é ter falhas. E isso em momento algum é um demérito. Um momento extremamente marcante de Luffy pra mim é no arco de Arlong Park. Nessa página, Luffy assume todos os seus defeitos, e como ele é dependente de seus companheiros, admitindo que ele não sabe navegar, não sabe cozinhar, não sabe lutar com espadas e nem sequer mentir. Então Arlong pergunta pra ele: o que faz de você o capitão do navio? O que você pode fazer? Então Luffy responde: eu posso derrotar você. Luffy possui a fruta de um deus, e nem por isso deixou de ser um humano. Ele é capaz de mudar o mundo, mas nunca sozinho. Sanji, por sua vez, é um príncipe, mas é odiado por seu pai por ser humano demais. No capítulo 899 acontece pra mim o que é uma das cenas mais marcantes de toda a obra. Na fuga de Holy Cake, o Judge pergunta a Luffy por que ele fez tudo isso pra salvar o Sanji. Pra que invadir o território de uma Yonkou que é praticamente impossível de fugir? Pra que lutar contra o Katakuri? Pra que arriscar a vida dele pra salvar um só homem? Ele diz que o Sanji é um fracasso da Germa. Afinal, ele não é capaz de usar sua pele como escudo. Tudo que ele sabe fazer é cozinhar. Ele não tem nenhum vestígio de orgulho da realeza. Ele coloca sua vida em perigo para proteger os fracos. Tudo por causa das suas emoções inúteis. Ele tem uma mente fraca e ele não é digno de ser um soldado. Após ouvir isso, Sanji olha para baixo mais uma vez, sendo ofendido pelo seu pai. Mas Luffy tem uma reação diferente. Ele agradece pela ajuda e depois pergunta pro Sanji por que ele resolveu falar todas as suas qualidades. E cara, isso é muito lindo. Sanji atualmente despertou seus genes e se tornou muito mais forte que todos os seus irmãos graças àquilo que o seu pai considerava um defeito. Ele ainda possui suas limitações. Ele não é capaz de manusear uma espada. Ele não é aquele que derrota o oponente mais forte de todos os arcos. Ele não usa suas mãos em combate. Ele não enfrenta nenhuma mulher. Ele confia em seus companheiros porque ele reconhece suas falhas. Ele sabe que não é capaz de fazer tudo sozinho, assim como Luffy. Luffy e Sanji, teoricamente, são os mais distantes do bando de serem humanos normais. Um é o deus do sol, e o outro é praticamente um super-herói geneticamente modificado. Contudo, são os que mais mostram seu lado humano, são falhos e dependem de seus companheiros. E eles sabem disso. Zoro e Sanji foram construídos de tal forma que são os principais pilares de suporte ao Luffy. Sanji representa o emocional e a astúcia de Luffy, enquanto Zoro representa a força e a determinação de seu capitão. Eles são muito mais do que apenas subordinados, eles são as asas que levarão Luffy aos mais altos patamares do mundo de One Piece. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like e comentar para eu dizer o que achou. Até a próxima. Tchau.